Vamos trabalhar agora algumas figuras espaciais em particular. Então nós temos alguns sólidos que são importantes vocês lembrarem, que sempre estão aparecendo no Enem. Aquilo que nós dizemos um prisma. Então a primeira coisa que nós vamos definir é como saber que nós temos um prisma. Então um prisma é um sólido que tem a repetição de uma mesma face repetida em cima e embaixo, por exemplo. Aí podemos considerar que nós temos um prisma. Exemplo dessas figuras seria essa daqui, ó. Nós temos um prisma que nós temos a mesma base repetida embaixo e em cima. Aí dizemos que esse prisma tem a base quadrangular. Então o nome do prisma advém exatamente do tipo de base que nós temos. Esse prisma é quadrangular porque a base tem 4 lados. Em contrapartida, esse prisma aqui é triangular porque na base nós temos um triângulo. Como definimos a altura? A altura é um elemento importante que vai estar presente no cálculo do volume e da área total do prisma. Então devemos lembrar que a altura é definida como sendo a distância entre as duas bases. Então não vamos esquecer, nós temos a repetição de duas faces que são chamadas bases. E a distância entre essas duas bases representa exatamente a altura do prisma. Tá ok isso? Agora, quando vamos trabalhar com prisma, não devemos esquecer. Essa face que está aqui do lado recebe exatamente o nome de face lateral. Tá ok? E agora vamos calcular o volume. Então, como foi dito quando trabalhamos com alguns poliedros, como calcular o volume? O cálculo do volume de um prisma vai se fundamentar exatamente no seguinte: calcula-se a área da base e multiplica-se pela altura do prisma. Isso vai dizer quantos metros cúbicos temos aqui dentro desse prisma, ou quantos litros temos presente. Então, para não esquecer, volume do prisma, área da base vezes altura. Tá ok até aí? Agora, uma outra informação. Queremos calcular a área total. Para calcular a área total, vamos calcular toda a superfície que nós temos no prisma. Então, nós temos a base superior, a base inferior. Então, nós temos aí 2 vezes a área da base. Então, a área total, 2 vezes a área da base, mais a área lateral. Então, nós vamos ter mais a área lateral. Agora devemos lembrar o seguinte, vamos trabalhar com um prisma, todas as faces laterais são retângulos. E o que pode mudar é a base. Nós podemos ter uma base triangular, uma base quadrangular, uma base pentagonal, uma base hexagonal e assim por diante. O que não muda é a forma da face lateral, que são quadriláteros. Tá ok isso? Pode ser paralelogramos, pode ser retângulos. Então nós vamos ter a volta do prisma quadriláteros. Agora é importante. Vocês têm 2 prismas que devem ser lembrados porque esses estão presentes no Enem. Aquele que é chamado paralelepípedo reto-retângulo. Então, o paralelepípedo reto-retângulo é essa figura. Nós podemos falar assim, é o vulgo tijolo. Nós temos aqui um tijolo. Esse tijolo tem 3 medidas, tá ok? Nós temos que o paralelepípedo é dito reto-retângulo porque todas as arestas são perpendiculares entre si. Então nós temos aqui ângulo de 90 graus entre as arestas. Por isso dizemos reto-retângulo. E quando nós temos um paralelepípedo, o nome paralelepípedo significa paralelos. Então nós temos arestas paralelas. E quando trabalhamos com paralelepípedo reto-retângulo, temos 3 medidas. A medida dessa aresta que está repetida aqui em cima, aqui do lado e aqui embaixo. Essa outra aresta, que são as arestas verticais, essa aqui é B, aqui é B, aqui é B e lá atrás é B.
E a terceira aresta, C, que é essa que está aqui, aqui em cima do lado e lá atrás embaixo. Então, quando trabalhamos com um paralelepípedo reto retângulo, temos essas três medidas. A medida da aresta A, a medida da aresta B e a medida da aresta C. Algumas vezes podemos interpretar da seguinte forma: comprimento C, altura B e largura A, tá ok? E da mesma forma que para qualquer prisma podemos calcular o volume, também podemos calcular para o paralelepípedo reto retângulo. Então teríamos aqui volume, área da base. Na base nós temos aqui um retângulo. A área do retângulo é calculada como sendo lado vezes lado, A vezes C, e vezes altura. Então, no final, nós teríamos que o volume A vezes B vezes C. A multiplicação das três medidas do paralelepípedo. E a área total seria a soma das áreas dos 6 retângulos presentes. Então, a área total igual a 2 vezes AB mais AC mais BC. Isso representaria a área total do paralelepípedo reto retângulo. Tá ok? Outra figura que sempre vai aparecer é a do hexaedro regular. Normalmente vocês conhecem com o nome cubo. Então o cubo, por que hexaedro? 6 faces do mesmo tamanho. Então regular porque são todos quadrados. Então aqui nós temos o cubo. E quando trabalhamos com o cubo, também podemos calcular a área total e o volume. Então, quando vamos trabalhar com o cubo, devemos lembrar isso, que todas as arestas têm a mesma medida A. Tá ok? Da mesma forma como nós calculamos para o prisma, nós temos aqui volume, área da base vezes altura. Então, na hora de calcular o volume do cubo, nós vamos fazer área da base. Observamos que temos um quadrado na base. Então, a área da base seria A vezes A ao quadrado, vezes a altura, que é A novamente. Então, vamos obter que o volume do cubo resultará em A ao cubo. Tá ok isso? Veja bem que foi definido a informação de 1 metro cúbico ter um cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Agora nós temos um outro cubo que tem medidas diferentes de 1 metro. Então nós podemos dizer que nesse cubo cabe vários de 1 metro cúbico. E para obter o valor, A elevado ao cubo. Tá ok? Área total. Quando queremos calcular a área total do cubo, nós vamos verificar que cada face que temos aqui representa um quadrado. Então, a área total vai ser a área do quadrado, e como nós temos 6 faces, nós temos então 6A quadrado. Vejam bem que é importante vocês lembrarem dessas duas figuras que são prismas. A forma geral é área da base vezes altura. Área total 2 vezes a área da base mais a área lateral. Mas quando trabalhamos com esses dois prismas particulares, nós temos essas informações. Vejam bem que não é fórmula. É para vocês lembrarem como é que se calcula o volume, tanto do cubo como do paralelepípedo reto retângulo. Para vocês entenderem quantos metros cúbicos cabe dentro do... Olha, esse daqui é um modelo de um paralelepípedo reto retângulo. Ele possui 3 medidas: o comprimento, a espessura e a altura. Tá certo? Podemos dizer espessura ou largura, altura e comprimento. Então, normalmente podemos olhar até uma sala, um quarto, com a forma de um paralelepípedo reto retângulo. Nós temos o comprimento do quarto, a largura do quarto e a altura do quarto. E com isso nós podemos calcular o volume do quarto. Quanto nós temos ali de espaço para ser ocupado. Tá ok isso? Com essas informações, então, vocês têm aqui as principais descrições do prisma. Outro sólido importante que tem aparecido no Enem é o cilindro.
E quando trabalhamos com cilindro, nós devemos saber como interpretá-lo. Então nós devemos lembrar assim, um cilindro é um sólido que tem como base círculo. Para ser considerado cilindro, nós temos que ter o mesmo tamanho de círculo em cima e embaixo, nas duas bases. Se as bases forem de tamanhos diferentes, não é considerado cilindro. Para ser considerado cilindro, então nós teríamos a seguinte figura, tá ok? Então, veja bem o que acontece. Uma forma fácil de interpretar o cilindro é pegar uma folha de sulfite e enrolar. Quando enrolamos aqui, nós vamos obter uma figura aqui em cima e aqui embaixo repetida. Um círculo repetido em cima e embaixo. Então dizemos aqui que nós temos um cilindro. E aí não vamos esquecer o que representa obter um cilindro. Nós temos um círculo como base e nós temos a distância entre as duas bases como sendo a altura. Então na descrição do cilindro, nós temos aqui um círculo de raio R, repetido embaixo. E a distância entre as duas bases representa exatamente a altura do cilindro. Tá ok isso? Outra coisa que é importante, nós vamos calcular o volume do cilindro. Ao calcular o volume do cilindro, nós devemos lembrar que a fórmula é idêntica à do prisma. Não muda, o conceito do volume não vai mudar. Nós vamos calcular a área da base e multiplicar pela altura. Mas como vocês já viram anteriormente, como calculamos a área do círculo que está na base? Então nós temos assim, olha, para calcular a área da base que está presente aqui, nós temos o círculo. Então, de uma forma geral, escrevemos a área da base vezes a altura. Mas devemos lembrar que a área da base é a área de um círculo. Então ficaria πr², que é a área da base, vezes a altura. Tá bem claro? Então mudou alguma coisa em relação ao prisma. No prisma nós tínhamos uma figura que era um polígono. Poderíamos ter um triângulo, um quadrado, um retângulo, poderíamos ter um pentágono, um hexágono. Mas quando trabalhamos com cilindro, nós temos exatamente πr² na base. Uma forma fácil de entender o que representa trabalhar com o volume de cilindro é pegar um copo d'água, tá certo? Então nós temos aqui um copo e queremos saber quanto cabe no copo. Vamos pegar o raio da base, calcular a área da base e multiplicar pela altura do copo. Então muitas vezes ouvimos assim, o copo tem um volume que caberia 200 ml de água, 300 ml de água. Isso representa dizer exatamente quanto nós podemos colocar aqui a quantidade de água. Tá ok isso? Agora um cuidado. Quando vamos trabalhar com a área total, o que representa a área total? Representa toda a superfície que nós temos no sólido. A base, que é um círculo que está repetida em cima e embaixo, então dizemos que nós temos duas vezes a área da base, mais a área lateral. Olha, olhando a figura sólida dessa forma, fica difícil compreender como calcular essa área. Então vamos dar uma observada. A área lateral do prisma ficaria fácil de ser observada fazendo isso, olha, tirando a parte lateral. Pronto, tirei. A figura obtida na parte lateral é um retângulo. Então devemos fazer a correspondência para calcular a medida, a área do retângulo, transportar as medidas que nós temos do cilindro para esse retângulo que representa a área lateral. Então, olha, voltando à figura, não devemos esquecer o que representa aqui quando trabalhamos com o cilindro. Nós queremos calcular essa área lateral. Então, nós temos aqui a altura do cilindro. Quando abrimos a figura aqui, nós vamos obter exatamente esse lado do retângulo. Tá ok? Então, quando trabalhamos com o cilindro, a figura que nós temos aqui na área lateral é esse retângulo. Então nós queremos calcular a área desse retângulo. Como vamos fazer para calcular a área? Então vamos transportar
as medidas que nós temos do cilindro para o retângulo. Então vamos dar uma olhada. Temos aqui o raio da base. Quando abrimos aqui, vamos voltar e abrir. Nós temos aqui um círculo e aqui a linha de uma circunferência. Então, quando abrimos aqui, nós vamos obter que um dos lados desse retângulo representa exatamente o comprimento da circunferência da base. Então, nós teríamos aqui para calcular a área desse retângulo. Nós teríamos 2πr como lado desse retângulo e nós teríamos aqui como o outro lado do retângulo a altura do cilindro. Então vejam bem, quando queremos calcular, devemos fazer o transporte para obter a área desse retângulo. Tá ok isso? Então nós temos aqui o volume e a área total. Agora no Enem é importante frisar um cilindro em particular, aquilo que dizemos um cilindro equilátero. Quando trabalhamos com um cilindro equilátero, nós temos um cilindro que tem medidas que estão relacionadas entre si. Quando trabalhamos com esse cilindro que é dito equilátero, nós vamos ter duas medidas que têm o mesmo tamanho. Por isso ele recebe o nome de cilindro equilátero. Então nós teríamos o seguinte, aqui nós temos o raio da base, R, e a altura do cilindro é exatamente 2R, ou seja, o diâmetro da base. Esse é um cilindro dito equilátero. Olha, muitas vezes o nome é importante, vocês têm que lembrar o nome para saber qual figura que está sendo trabalhada no exercício do Enem. Então muitas vezes vai lá aparecer paralelepípedo reto retângulo, vocês têm que já lembrar qual é a figura correspondente. Falou do hexaedro regular do cubo, já tem que lembrar qual é a figura. Falou do cilindro equilátero, devemos lembrar qual é o cilindro equilátero. Tá ok? Então essas particularidades são importantes. E principalmente saber calcular como obter o volume e a área total. Então quando trabalhamos com o cilindro, vocês até poderiam fazer assim, ó, pegar uma folha e observar a figura. E saber aqui quais são as medidas que vocês têm aqui e como obter o volume e a área total. E fazer o transporte para obter os elementos. Tá ok? Então, com isso, então, encerramos a parte de prisma e cilindro. Outra figura espacial importante é a pirâmide. E ela tem uma informação em relação à civilização humana muito importante. Por quê? Porque encontramos pirâmide na América Central, no norte da África, na Ásia, na Europa. Nós temos pirâmide em diversos lugares do mundo. Por que essas construções em forma de pirâmide? Porque pirâmide tem um simbolismo religioso e da civilização, representaria como um caminho para o céu. Por isso a pirâmide foi muito trabalhada. Exemplo que nós temos bem claro é no Egito, tá certo? No Egito nós temos as 3 grandes pirâmides na planície de Gizé. Nós temos Quéopis, Khefre e Miquerinos. Quéopis como sendo a maior das pirâmides, tão alta e até hoje eles não sabem como foi construída. E guarda uma série de elementos, vamos dizer, religiosos interessantes. Onde é que está enterrada a tumba do faraó que fez essa construção dessa pirâmide imensa? Não se sabe ainda o local exato, tá certo? Temos outras pirâmides na América Central. Nessas pirâmides da América Central, elas representavam como uma caminhada para o céu, onde naquele ponto, no cume da pirâmide, a pessoa era sacrificada para entrar diretamente para o céu, tá certo? Para o reino dos deuses. Então a pirâmide tem um elemento, vamos dizer assim, místico e religioso. Então, quando trabalhamos com a pirâmide na parte de geometria, devemos lembrar como fazer a relação entre esses elementos. Então, numa simples representação, nós temos essa figura da pirâmide. É mais interessante
vocês visualizarem como é que está sendo trabalhada a pirâmide. Então vocês teriam essa figura aqui que representaria uma pirâmide. A pirâmide que tem uma base quadrada, tá certo? Então vamos lembrar aqui quais são os elementos que nós temos na pirâmide. Esse biquinho aqui representa o vértice da pirâmide. Esses 4 bicos aqui embaixo representam os vértices da base. O vértice da pirâmide e os vértices da base. Toda vez que estivermos trabalhando com uma pirâmide, o nome da pirâmide vai ser dado pelo tamanho que nós temos aqui na base, tá certo? Pela figura que temos aqui na base. Quando nós temos aqui uma pirâmide de base quadrangular, dizemos então uma pirâmide quadrangular. Quando nós temos aqui uma pirâmide de base triangular, nós temos uma pirâmide triangular. Então, são exatamente essas duas informações aqui colocadas. E não devemos esquecer que a altura da pirâmide representa a distância da base até o vértice da pirâmide. Então, quando lembramos aqui da pirâmide, o vértice da pirâmide e aqui está a base. A distância do vértice até o plano da base representa a altura da pirâmide, tá ok? Independente se ela for uma pirâmide de base quadrada, uma pirâmide de base retangular, uma pirâmide quadrangular ou uma pirâmide triangular. Agora vamos ver como vamos calcular o volume dessa pirâmide. O volume da pirâmide é dado por 1/3 da área da base vezes a altura. Então nós podemos até fazer uma similaridade com o cilindro e o prisma. Na hora que calculamos o volume do cilindro e do prisma, nós tínhamos a área da base vezes a altura. Aqui nós temos 1/3 da área da base vezes a altura. Por quê? Porque nós não temos repetida a base embaixo e em cima, como no prisma. E nós temos aqui um vértice. Então esse volume aqui representa exatamente 1/3 de um prisma que tivesse essa base e essa altura, tá ok? Só para fazer a analogia. E quando queremos calcular a área total, devemos lembrar, a área total é a área da base mais a área lateral. E aí quando vamos calcular a área total, devemos lembrar, a pirâmide pode ter diversos tipos de base. Então nós podemos ter uma pirâmide triangular, uma pirâmide quadrangular, uma pirâmide pentagonal, uma pirâmide hexagonal. Calculamos aqui a área da base dependendo do polígono que nós temos na base, tá certo? E a área lateral. Agora não devemos esquecer que toda vez que olharmos a lateral de uma pirâmide, nós sempre devemos observar triângulos, independente se a base é triangular ou se a base é quadrangular. Nós sempre teremos aqui na base, na área lateral, triângulos. Tá ok isso? Outra coisa importante quando trabalha-se com pirâmide. São alguns nomes particulares que não pode ser esquecido. Aparece na pirâmide e é dito apótema da pirâmide e o apótema da base. Então, observando essa pirâmide de base quadrangular, nós vamos ter a distância do vértice até o ponto médio da base. Esse segmento aqui representaria para a face lateral a altura do triângulo da face lateral. Mas para a pirâmide, esse segmento tem um nome particular. Nós devemos lembrar que esse segmento representa exatamente o apótema da pirâmide. Então, repetindo, para o triângulo, esse segmento é a altura dele, mas para a pirâmide representa o apótema da pirâmide, tá ok? E aqui, não vamos esquecer, perpendicular, por causa desse triângulo ser uma figura de lados iguais, tá certo? Então nós teremos ali esse apótema perpendicular. Agora, existe outro elemento que representa a distância do centro da base até esse ponto médio. Essa linha representa o apótema da base.
E aí vocês vão lembrar qual a importância desses elementos, porque está relacionado diretamente com a altura. A altura é a distância do vértice até a linha da base aqui, ó. Então aqui é um ângulo de 90 graus. Essa é a altura, tá certo? Então, através desses elementos, nós podemos calcular e relacionar o apótema da base e o apótema da pirâmide. Representando o apótema da pirâmide por AP e representando o apótema da base por AB, usando o teorema de Pitágoras, relacionamos esses três elementos. Então, vamos obter aqui que o apótema da pirâmide ao quadrado é igual ao apótema da base ao quadrado mais a altura ao quadrado. Tá ok isso? Essa é uma informação para não ser esquecida em termos da pirâmide, que nós temos aqui o apótema da base e o apótema da pirâmide. Então vamos lembrar assim, ó, toda vez que vocês estiverem trabalhando com a pirâmide, lembrar que figura que está aqui. Nós temos um vértice, aqui nós temos as faces laterais e a base. Aqui nós temos a aresta lateral e aqui a aresta da base. Isso só para reforçar os elementos da pirâmide. Trabalhando com a figura cone. Então vamos trabalhar com cone e ter a descrição dessa figura. Vocês teriam uma figura sólida, onde na base tem um círculo e o biquinho aqui representa o vértice. Então nós teríamos aqui o seguinte, esse pontinho seria o vértice e aqui nós teríamos a base. Agora, no cone nós temos alguns elementos de nomes diferentes. A distância do vértice até a linha da circunferência da base recebe o nome especial de geratriz do cilindro, do cone. A geratriz do cone representa exatamente a distância do vértice até a linha da circunferência da base. Tá ok? Então, quando lembrar da geratriz, lembrar que é essa distância. Nós temos aqui um círculo na base de raio R. E nós temos aqui a altura do cone, que é a distância do vértice até a linha da base. Agora, como relacionar esses três elementos? Se o cone for reto, então nós podemos relacionar aqui, ó. Aqui está a altura e aqui está o raio. E como aqui nós temos a geratriz, nós teríamos um triângulo retângulo aqui, onde a geratriz seria a hipotenusa, um cateto seria o raio e o outro cateto seria a altura. Então poderíamos relacionar os três elementos do cone através do teorema de Pitágoras. A geratriz ao quadrado é igual ao raio ao quadrado mais a altura ao quadrado. Essa seria a forma como estariam relacionados os três elementos. Agora vamos trabalhar com o cálculo do volume e da área total. Como iremos trabalhar isso? Então vocês poderiam até imaginar o cone como sendo uma casquinha de sorvete. Está aqui a casquinha de sorvete, tá certo? Nós teríamos aqui um círculo na base e nós teríamos o biquinho que seria o vértice. Então olha, é claro que quando trabalhamos com o cone colocamos dessa forma. E aí nós temos o vértice e o círculo da base. Mas pensando na casquinha de sorvete, nós temos aqui o cone de ponta cabeça. E aí nós podemos calcular quanto de sorvete nós temos dentro da casquinha. Nós vamos fazer da seguinte forma: calculamos a área da base, que é um círculo, então nós teríamos aqui πr², vamos colocar de duas formas para entender. Nós teríamos 1/3 da área da base vezes a altura, que seria quanto teria de volume, quantos litros caberia aqui dentro, quantos ml tem aqui dentro, quantos centímetros cúbicos tem aqui dentro. Então, calcularíamos dessa forma, 1/3 da área da base vezes a altura. Mas, como nós temos na base um círculo, ficaria 1/3 de πr² vezes h. Agora, veja bem que há uma similaridade entre a fórmula do cone e a fórmula da pirâmide. É a mesma fórmula, porque representa exatamente parte do cilindro.
O cone é calculado como sendo 1/3 de um cilindro que tem a mesma base e a mesma altura. Tá ok? Para vocês poderem ter o termo de comparação. Outra coisa, para calcular a área total. Então vamos pegar um outro exemplo de vocês lembrarem o que representa um cone. Todo mundo já colocou um cone na cabeça, que é o chapeuzinho de aniversário, tá certo? Do seu aniversário ou de alguém conhecido. Então vocês teriam um chapeuzinho de aniversário. E isso daqui representaria exatamente um cone. Agora vamos calcular a área total. Quando vamos calcular a área total, nós vamos pegar toda a superfície do cone. A área da base mais a área lateral. Então nós teríamos isso daqui, ó, a área da base mais a área lateral. Novamente, devemos estudar o que nós temos lá na lateral do cone, porque não fica muito visível. Então, quando vamos calcular a área lateral, vamos desmanchar o cone, vamos abrir a capa lateral. E aí, quando abrimos a capa lateral, obtemos essa figura. Essa figura nada mais é que um setor circular, tá certo? Parte de um círculo. E quando pegamos esse pedaço do círculo, isso representa exatamente a área lateral do cone. Como vamos calcular então a área lateral do cone, que seria essa figura aqui, um setor circular? Então eu quero obter o valor dessa área. Para obter o valor dessa área, devemos fazer novamente o transporte dos elementos que nós temos do cone para a figura plana, que é o setor circular. Então, voltando aqui, ó, a distância do vértice até a linha da base é exatamente a geratriz, tá ok? Então, quando nós abrimos aqui, nós vamos verificar que o raio do setor circular é exatamente a geratriz que está presente no cone. Agora, essa linha que representa o comprimento dessa linha, vamos dar uma observada quando trabalhamos com o cone. No cone nós temos essa linha aqui é o comprimento de uma circunferência. Quando abrimos aqui, nós vamos ter o comprimento da circunferência da base do cone exatamente nessa linha. Então aqui seria 2πr. E dependendo do valor desse ângulo aqui, nós podemos concluir quando vamos obter de área. Então nós temos para a área do cone uma fórmula totalmente particular. Na área do cone nós temos, na área lateral do cone, nós temos πrg. πrg é a fórmula da área lateral do cone. Tá ok? Outra coisa importante quando nós estamos trabalhando com um cone, a palavra cone equilátero. Então nós não devemos esquecer o que representa o cone equilátero. Quando trabalhamos com o cone equilátero, nós vamos ter dois elementos de mesma medida. Então vamos lembrar aqui, ó. A distância do vértice até a linha da base é a geratriz. E a distância do centro da base até a linha da circunferência é o raio. E quando trabalhamos com o cone equilátero, nós vamos verificar que a geratriz é igual a 2 vezes o valor do raio. Então, por isso que esse cone recebe o nome de cone equilátero. Tá ok isso? Então, quando trabalhamos com essas figuras espaciais, devemos lembrar de alguns elementos importantes. Então, vamos trabalhar agora a última figura espacial que pode ser cobrada de vocês no Enem, a esfera. Para entender o que representa essa figura, imagine uma bexiga. Aquilo que vocês assopram de ar na bexiga é exatamente o volume. E a parte de borracha, que constitui o limite da bexiga, é exatamente a sua superfície. Como vamos calcular então o volume, a quantidade de ar que temos dentro da bexiga? E qual é a superfície?
Então nós temos duas expressões para esse cálculo. O volume da esfera, 4/3 de πr ao cubo. Isso vai nos dar quanto temos de volume de ar dentro da bexiga. E quando queremos obter a área total, a área da superfície esférica, nós teríamos essa outra expressão, 4πr². Então, para lembrar, quando nós temos r ao cubo, é o volume, r² é a área. Então, nós temos aqui que lembrar, o tanto o volume quanto a área é dado em função do raio. E o que representa o raio? O raio é a distância do centro até a superfície da esfera. Isso nos dá exatamente o volume e a área total. Agora, temos partes da esfera, então devemos lembrar de alguns elementos. Aquilo que falamos, secção circular esférica. A secção circular esférica é exatamente esse círculo que nós obtemos aqui devido a um corte na esfera. Então imagine o seguinte, quando vocês eram pequenininhos, lembrar da tampinha de uma laranja. Lembram que vocês pediram para a mamãe uma tampinha da laranja? Exatamente essa tampinha aqui em cima. Outra forma de lembrar disso aí é a calota de carro. Não essa calota de hoje que é mais um enfeite, mas aquela calota de Fusca antiga, toda abaulada. Aquilo lá representava uma calota. Outra informação a respeito de calota é em relação à calota polar, tá certo? Que se situa nos polos da Terra. Nós temos ali, delimitada pelo Círculo Polar Ártico, uma tampinha ali em cima. E aquela área que nós temos aqui representa exatamente essa seção circular esférica. Como vamos calcular o raio dessa seção circular? Sabendo a medida do raio da esfera e a distância onde foi feito o corte na esfera, que é esse desenho, nós podemos relacionar os três elementos novamente pelo Teorema de Pitágoras. Então, r² igual dzinho ao quadrado mais rzinho ao quadrado. Isso nos dá uma relação entre essas três medidas. Tá ok isso? Então não vamos esquecer, seção circular esférica. É exatamente esse círculo onde foi feito o corte na esfera. Outra coisa que nós devemos lembrar é aquilo que representa o fuso esférico. Para lembrar melhor de fuso, podemos lembrar de fuso horário, tá certo? Então, as horas, o dia foi dividido em 24 fusos horários. Cada fuso representa onde a hora é constante. Mudou de fuso, mudou a hora. Tá certo? Isso seria a noção mais simples daquilo que representa o fuso. Agora, em geometria, o que representa o fuso? O fuso representa exatamente essa casquinha da superfície esférica. E quando queremos obter essa casquinha, o que devemos conhecer aqui, além da medida do raio, é exatamente quanto de abertura nós temos aqui. Qual é o ângulo entre as duas linhas meridianas? Por que meridiano? Meridiano é essa linha imaginária que liga um polo ao outro. Então nós temos aqui a linha meridiana e a outra linha meridiana. A abertura que nós temos nesse ângulo vai nos dar exatamente quanto de área temos aí. E essa área será parte de 4πr². Então fazemos uma regrinha de 3. 360 graus representa a volta toda, então representa a área total, representa 4πr², tá ok? No caso daquela área do fuso esférico, nós teremos o ângulo θ correspondente à área do fuso. Fazemos uma regrinha de 3 simples e obtemos quanto temos naquela casquinha. Outra parte da esfera que devemos lembrar é aquilo que representa a cunha esférica. Para entender o que é uma cunha esférica, imagine que uma mexerica seja uma esfera. E aí um gomo da mexerica representaria exatamente a cunha.
E aí, para obter o volume dessa cunha, veja bem que agora nós temos um sólido aqui, que é um pedaço da esfera. Aqui nós tínhamos somente a casquinha da superfície. Agora na cunha nós temos exatamente como se fosse o gomo inteiro. E aí, no caso, da mesma forma que no fuso, precisamos saber quanto temos nesse ângulo aqui. Aí, em função desse ângulo, usando novamente uma regrinha de 3, porque o volume total é 4/3 de πr ao cubo. Aquela cunha vai ter um volume que é parte desse valor. Então fazemos uma regrinha de 3. 360 graus corresponde a 4/3 de πr ao cubo. E aí queremos saber qual é o volume da cunha. O volume da cunha será dado em função do valor daquele ângulo. Θ corresponde ao volume da cunha. Essa seria a informação para obter exatamente aquele volume. Então, lembrando, no Enem é importante que vocês recordem quais são as 5 figuras que podem aparecer. Então, nós temos aqui a esfera, nós temos o prisma, o cilindro, a pirâmide e o cone. Então, essas 5 figuras espaciais sempre acabam aparecendo e como estão relacionadas. Vejam bem, e tornando a dizer, não vai aparecer todo o conteúdo embutido, tá certo? Mas vocês precisam saber como é que está, reconhecer e representar cada uma dessas figuras espaciais.